Fala aí pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? E aí pessoal, vamos lá para mais uma aula de história hoje, da sequência no conteúdo. Falta pouco para a gente acabar. Como eu falei para vocês, a unidade da Guerra Fria foi bem longa, né? Mas a parte agora do quarto bimestre é bem tranquilo, porque a maioria é umas revisões praticamente. A unidade 3 aqui, a página 471 até a página 484, parece muita coisa, mas na verdade é pouquíssima, porque grande parte desse conteúdo vocês já conhecem, já viram. E aqui, na verdade, é meio que vamos ver o mundo hoje, né? Tipo, a história chegando na área recente. Então, a história é bem recente, a gente vai falar um pouquinho de alguns pontos aqui. Praticamente, eu vou explicar a unidade 3 inteira nessa aula de hoje, tá? Porque a gente vai ver o que é mais relevante aqui, os pontos que a gente já viu em geografia e história já. E agora a gente vai ver, né, mais no mundo contemporâneo, o que eles fizeram, o que esses pontos que eu tô falando aqui, como que eles formaram, digamos que o mundo hoje na questão política, econômica, social, né, histórica e geográfica, a gente pode dizer. Bom, logo no começo vocês têm várias bandeiras dos Estados Unidos, mostrando um pouquinho sobre o protagonismo estadunidense na nova ordem mundial. Os Estados Unidos, pessoal, é um dos países mais importantes do mundo na economia, né, outros tentam me segui-los, né, como a China, a Rússia, mas, querendo ou não, é o país que mais exporta influência, que mais tem a questão do imperialismo envolvido. E aí a gente fala alguns termos importantes aqui, como você já deve ter lido aí, né? Eu pedi para vocês lerem a unidade, quem já leu, ótimo. Reparem aí, pessoal, hiperpotência destinada à sua supremacia planetária. Quer dizer isso? Que eles se colocam como os países que são os defensores do mundo, a liberdade. Vou levar a democracia para esses países mesmo que eu tenho imperialismo sobre eles, né? Então tem um pouco disso. No Conselho de Segurança da ONU aí, pessoal, né? Os Estados Unidos têm um papel importante, eles sempre estão ali dando opinião. Na verdade, a ONU já é praticamente uma instituição que, apesar de ser a Organização das Nações Unidas, tem grande parcela de participação dos Estados Unidos, né? Até injetando dinheiro, a questão de programas para todo lado do mundo, né? Tem as divisões de setores, como a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a gente viu como ela é importante em 2020, né? A questão de meio perdida, mas é um organismo que tem necessidade de existir. A gente viu todo esse ponto. Aí fala um pouquinho da multipolaridade dos Estados Unidos, né? A questão de hoje o mundo está bem globalizado, na questão econômica também. Nós vamos revisar alguns blocos econômicos, né? Algumas partes aqui que vários países tentam lutar por uma economia mais forte. E a questão também, né, que além dos Estados Unidos, tem um grupo dos Estados Unidos, que nem o NAFTA, os Estados Unidos faz parte. Mas tem vários blocos econômicos no mundo que os Estados Unidos não faz parte, acaba sendo concorrente deles, né? Então vamos falar um pouquinho desses principais pontos. A gente sabe que em 2008, pessoal, não muito atrás, um pouco recente aí, né, há uns 12 anos atrás, o mundo passou por uma grande crise econômica que foi, né, começou nos Estados Unidos, apesar de nem se comparar com a crise de 29, mas ela afetou, sim, uma grande parte do mundo, né, inclusive o Brasil também foi afetado. Eu lembro, pessoal, essa crise de 2008, eu tinha 18 anos, hoje eu tenho 30. Eu tinha 18 anos e eu estava saindo de uma empresa e entrar em outro lugar para trabalhar, e bem na época aconteceu a crise, né? Começou a ter desemprego nas indústrias que tinham ligação com os Estados Unidos ou com algum tipo de mercado consumidor, né, voltado na questão do dólar. Então foi bem complicado para mim. Eu lembro que eu fiquei uns 4, 5 meses aí procurando emprego. Eu tinha 18 anos, tinha acabado de terminar o ensino médio. Então a gente vê que, né, afeta sim o mundo todo, né, uma crise, né, econômica em um país como os Estados Unidos. Mas mesmo assim, acho que teve agora várias recuperações econômicas, né, voltadas nessa época. Alguns pontos aí a gente pode dizer que os Estados Unidos ele cresceu na economia, né, empresas aí que a gente vai destacar na apostila, ó, né, empresas da questão do Vale do Silício, né, como a Google, Uber, Tesla, várias empresas aí que foram crescendo nessa questão econômica nos últimos anos. E um ponto, até comentei com o Felipe, pessoal, a gente estava batendo papo esses dias aí no WhatsApp, né, sobre a matéria, a gente falando aqui dos Estados Unidos, do imperialismo. A gente tem a questão do terrorismo que aconteceu aí, né, em 2001, houve o atentado terrorista às Torres Gêmeas, o World Trade Center, né, que dizem que foi, né, a ação do pessoal do Afeganistão, né, do grupo terrorista da Al-Qaeda lá. O Bin Laden foi caçado, invadiram o Afeganistão em 2001, né, na época do governo George W. Bush, e essa guerra do terrorismo ela começa aí. Em 2003, 2 anos depois, né, a gente tem ali também a guerra do Iraque, porque o Iraque, pessoal, foi o seguinte: os Estados Unidos alegava que o Iraque estava fazendo uso de armas nucleares, enriquecendo urânio ali para fazer armas nucleares. Então, eles resolveram, passando por cima do Conselho da ONU, invadir o Iraque e declarou guerra, então, Saddam Hussein, que era o ditador do Iraque, né? Caça ele, no governo do George W. Bush. Então, foi isso que aconteceu, invadiram a guerra do Irã-Iraque aí,
né? Aliás, a guerra do Irã foi em 1980, né? E depois teve a guerra do Golfo. Aí nos anos, né, já em 2003, que teve essa invasão, né, do Iraque e dos Estados Unidos. Eles dominaram a área por muitos anos, foi uma disputa econômica, tiraram Saddam Hussein do poder, ele foi caçado, condenado, acabou sendo morto pelos Estados Unidos, né? Ditadura aí. E fala um pouquinho dele aqui na página 474, né? Da luta aí. Só que é o seguinte, né, os Estados Unidos queriam levar a democracia para esse país, mas acabaram também dominando o petróleo do país. Aí tem a pergunta, eles dominaram porque era guerra contra o terrorismo ou era a favor de dominar a área do petróleo? Porque o Iraque, né, e o Afeganistão, ali, algumas áreas ali, tem muita produção de petróleo. Então a pergunta fica para vocês aí me responderem. Os Estados Unidos é um país bonzinho que foi que levar a democracia para a área, né, acabar com a questão da ditadura, né, fazer um mundo mais justo, ou eles também tinham interesses econômicos nessa ideia, tá? Então vocês vão responder um pouquinho dessa questão aí na hora do fichamento, tá bom? Aí, pessoal, temos também um pouco sobre o Estado Islâmico, né? O Estado Islâmico, pessoal, seria um grupo terrorista aí que tem a religião, um fanatismo muito forte, né? Eles atacaram vários lugares do mundo, né? Aí fala um pouquinho aqui, ó, eles lutam por califados, né? Por fazer regime teocrático. O que é regime teocrático? Onde a religião está atrelada à política, né? E para conseguir isso eles apelam para o terrorismo, né? Uma parte muito triste da história aqui, que apesar de ser recente já entrou para a história. Alguns pontos, eles conseguiram fazer atentados terroristas nos Estados Unidos, né? Na França, em várias áreas do mundo, né? E eles alegam o seguinte, pessoal, né? Eles querem defender os símbolos, né, do islamismo, o Alá como o único Deus aí, o verdadeiro profeta, digamos assim. E teve alguns pontos que eles resolveram até fazer atentados bem fortes. Um exemplo, uma revista francesa chamada Charlie Hebdo, né, essa revista francesa fez algumas charges, meio que tirando sarro, fazendo piada com o islamismo, né, com a religião dos caras. E eles acabaram se vingando de uma maneira muito violenta, né? Entraram na região da revista lá na França e fuzilaram, metralharam os caras ali, né? Ficou um atentado terrorista muito famoso, né, de ódio. Mas aí tem aquele questionamento, né, tipo, até que ponto a religião vai, o respeito, então é complicado a gente falar disso, né? Aí vocês podem ler e tirar as conclusões de vocês, a gente fazer um debate no plantão também sobre isso. A guerra da Síria também, pessoal, uma guerra civil que acabou ganhando notoriedade no mundo todo, né? Aí fala um pouquinho, a gente comentou sobre ela na aula de geografia, né? Mas a gente fala um pouquinho aqui da questão, né, da disputa entre as forças sírias rebeldes, as forças curdas, né? O Estado Islâmico, né? O governo ditatorial, então tem toda uma questão envolvida. E a população mais pobre acaba pagando com isso, tá? Isso na página 475, 76. Tem ainda a questão aí também da judaico-palestina. Todos esses pontos aqui a gente já viu na matéria de geografia, né? A gente viu aí da parte dos conflitos e tensões na Ásia, mas que acaba envolvendo o mundo todo, né? Então a gente tem um pouquinho aqui da questão judaico-palestina, né? A disputa de Israel e Palestina pelo território, né? O Rio Jordão, um dos principais motivos da disputa, a disputa histórica também, né? Entre ali a questão de Israel e os palestinos, né? A questão dos árabes, né, judeus, a gente tem todo esse ponto envolvido, né? A gente tem a questão de Israel, a questão da Guerra dos 6 Dias aqui, pessoal, que foi em 1967, né? Forças Armadas israelenses atacaram o Egito, Jordânia e Síria, né? Teve nesse período aí, os israelenses conquistaram a Sinai, a faixa de Gaza, a Cisjordânia e as colinas, né? Então, tem uma área de disputa territorial muito forte. Agora, a crise do petróleo também, de 1973, afetou até o Brasil também, essa questão da crise do petróleo, vários países no mundo foram afetados, né? Aí tem um pouquinho dessa questão aqui, que querendo ou não, pessoal, os países do Oriente Médio sempre foram, digamos que, uma bomba relógio, né? Por questões históricas, por questões religiosas, culturais, né? A religiosa acho que é a mais forte, porque, né, o povo não aceita a religião do outro, tem a questão de um único Deus, eles acham, muitas pessoas têm um fanatismo, né? Não conseguem conviver no mesmo território com religiões diferentes, né? Por isso que eu falo, o Brasil, por mais problemas que tivemos aí, que temos, né, em questão política, em questão social, né, nós já temos a liberdade religiosa. Pelo menos eu penso assim, que tomara que continue assim, né? Eu acho absurdo, né, uma pessoa querer discutir com a outra, fazer mal para outra porque a religião dela é diferente. A gente pode ter na mesma sala de aula, no mesmo grupo de amigos aí, um católico, um evangélico, um budista, um espírita, né, um umbanda. A pessoa pode ter qualquer tipo de religião, né? Ser ateu se ela quiser, se ela não tiver religião nenhuma, ser ateu, e devem se respeitar. Mas diferentemente disso, né, a gente vê que no Oriente Médio, na região da Ásia ali, tem muito ainda preconceito, conflito, gente querendo obrigar o outro a ser da religião. Se não for da religião dele, acho que ele tem que morrer, tem que brigar por isso. Então, os principais motivos desses conflitos que estamos vendo aqui,
né, que teve, né, problemas no mundo todo, guerra contra o terrorismo, Estados Unidos intervindo. Isso aqui tem muito a ver com a questão religiosa, tá? Aí a gente vê um pouquinho aqui também do Acordo de Oslo, né, pessoal? Ó, as políticas de ocupação e segregação do território israelense impulsionaram a partir de 1987 o Movimento Nacional Palestino, que deflagrou, né, contra a ocupação israelense. A revolta inicialmente era espontânea, tendo frente jovens palestinos da faixa de Gaza e da Cisjordânia. Ficou enfatizada aí, né, ficou em ponto de intifada, a Guerra das Pedras, né, relativa à revolta palestina contra Israel na faixa de Gaza. Esse assunto aqui é bem polêmico, pessoal, né, porque esse acordo foi feito aí, ó, né, em 93, né, pelo governo de Israel, firmaram o acordo na Acordo de Oslo, na cidade da Noruega, né, por isso foi chamado o nome de Acordo de Oslo, na cidade da Noruega, e devido a isso, pessoal, é uma tentativa de apaziguar esse conflito, né, que não foi muito bem resolvido até hoje, ó. Até tem um ponto interessante aqui, ó, no dia 6 de dezembro de 2017, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconheceu a cidade de Jerusalém como capital de Israel, buscando uma reaproximação do país com os Estados Unidos. No entanto, o presidente palestino, Mohamed Abbas, né, afirmou à imprensa nacional que esse reconhecimento unilateral poderia provocar consequências terríveis na região de Israel, né, gerando conflito com a questão da Palestina. Né. Então, resolveram dar uma apaziguada ali, para não dar mais atrito. Aí, pessoal, a gente finaliza essa questão aqui na página 479, né, todos esses acordos aí, essas tentativas de apaziguar, mas os conflitos aí mundiais, apesar de terem no Oriente Médio, eles acabam afetando o mundo todo. E agora vocês têm exercícios, tá? As atividades aqui vão da página 480 até a página 484. É bem tranquilo, pessoal, é mais análise de texto. A 1 mesmo é verdadeiro e falso, né? Você vai colocar depois qual foram falsas e o motivo que elas são falsas, corrigindo elas, né? A 2 fala um pouquinho dos atentados terroristas, muito famosos aí, do 11 de setembro, né? De 2001, né, o World Trade Center, falar um pouquinho dele, depois a Guerra do Iraque, 2003, a invasão do Iraque, o motivo, as consequências ali, o resultado, né, depois tem um pouquinho de uma charge ali, falando, né, da questão econômica dos Estados Unidos, da Rússia, né, envolvendo ali a questão da Síria, né, porque a Síria também tem essa questão dos russos e estadunidenses aí estarem tomando partido ou não, né, sobre essa questão. E aí vocês têm ali um pouquinho da questão histórica da charge, né, a Guerra dos Sírios, qual é o resultado da guerra, né, muitas pessoas acabam sofrendo. Um exemplo disso é essa imagem do menininho aqui, ó, né, sem entender nada na ambulância depois de um ataque, né, um bombardeio. Então a população civil acaba pagando muito por isso, na tarefa. E aí vocês têm a tarefa, né, que vai até 482, falando um pouquinho da guerra da Síria, vocês responderem de acordo com o texto, tá? Muitas tem questões até de opinião também aqui. E depois vem o Max Desafio. O Max Desafio é só fazer aquele mesmo esquema que a gente comentou, né? Vai por alternativa para eliminando ficar mais fácil. A página 484, vocês vão fazer um resumo, né, sobre os Estados Unidos no século XXI e os principais conflitos mundiais recentes, né, como os Estados Unidos, a guerra do Iraque, né, o Estado Islâmico, a Síria, né, e Israel. Os principais pontos, aqui pode ser por tópico, tá bom? Aí na próxima aula vem com a correção, então, da 484 para trás, tá? E começaremos a falar Brasil e os novos desafios globais. A unidade 4, pessoal, praticamente eu nem considero ela como história, eu considero ela com mais atualidades, né? A gente vai colocar como história porque daqui, sei lá, uns 20 anos a gente pode estudar isso aqui como história. Mas eu como historiador, pessoal, pelo que eu aprendi na faculdade, pelo que eu aprendi com professores mais velhos aí, com toda a experiência que eu adquiri em 10 anos dando aula, eu creio que é perigoso estudar a história recente. Eu coloco ela mais com atualidades, porque de tipo 10 anos, até de 20, 30 anos, a gente pode dizer para frente, né, o tempo que eu tenho de vivência, a gente pode dizer que é muito perigoso da história recente, porque você pode tomar partido dela, você pode ser, né, acabar sendo parcial aí, né, em algum ponto, você pode estar escolhendo ali o que você acha bom, o que você acha ruim. Então, alguns historiadores alegam que é melhor você estudar a história antiga, de mais de 30 anos, porque aí você não tem, digamos que, ninguém da família que viveu aquele período ali, ou alguém né, que tenha muita opinião sobre o assunto está muito longínquo, né, para tomar muita de lado, escolher o lado. Agora, quando você estuda história muito recente, é meio perigoso, porque você pode estar simplesmente vendo um lado que tem interesse para você ou não, né? Então, a gente vai falar um pouquinho da unidade 4, né, de alguns assuntos atuais aí, né, questão, né, dos indígenas, questão racial, assuntos que estão bem no cotidiano nosso aí, né, bem no mundo de hoje, direitos humanos, né, combate à fome, sistema de cotas. Vamos falar de alguns assuntos bem polêmicos na unidade, mas ele é bem curta também, tem pouquíssimas páginas, tá? Então, na próxima aula a gente vai fazer a correção até a 484 e começar a unidade 4 aí para finalizar o ano bem certinho em história, beleza? Pessoal do nono ano, qualquer dúvida é só me chamar.
Um bom dia a todos, uma boa tarde, uma boa noite, não sei quando vocês estão assistindo, né? E até a nossa próxima aula de História. Um abraço!